sabedoria. Isso aqui é uma grande chave. Eu até grifei aqui essa palavra sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes nós, como pai e mãe, nós estamos preocupados só em fornecer conhecimento para os filhos, conhecimento específico, profissão, mas só a palavra de Deus que transmite sabedoria. Então, é muito importante que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, tenham ótimas profissões, mas é mais importante ainda que eles sejam salvos. Então, nós como pais e mães, nós precisamos ter isso muito forte dentro do nosso coração. É necessário ensinar as Sagradas Escrituras aos nossos filhos para que eles tenham sabedoria. Sabedoria para quê? Para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai fornecer a sabedoria suficiente para que os nossos filhos sejam salvos, sejam de Deus, sejam de Cristo. Amém? Então, esse é o nosso papel. Nós precisamos discernir o tempo, nós precisamos discernir os ataques que os nossos filhos estão sofrendo. Essa mulher discerniu que a filha estava terrivelmente endemoniada. E você deve orar e pedir ao Senhor sabedoria. Fala, Senhor, me dê sabedoria. Sim. Né? Igual Salomão, né? O que Salomão pediu? Sabedoria. Como é importante. Como é importante a sabedoria. A sabedoria vai trazer para você todas as coisas. Como você governar a sua casa, como você educar os seus filhos. Então nós necessitamos de sabedoria. E a sabedoria vem de Deus, vem da palavra. Peça para Ele. Em nome de Jesus. Vamos já partir para outra questão aqui que é muito importante também. Então, humildade, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, humildade para buscar ajuda e também, que nós falamos, discernimento, né? Conhecer o problema, ter discernimento da raiz daquele problema. Já foram 3 aqui. Agora eu quero falar, olha só o que essa mulher enfrentou, isso aqui vai nos ensinar. Versículo 23, né? Versículo 23, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Não respondeu palavra, meu Deus. Olha só. Pensou você vir clamando, oh Jesus, filho de Davi. Você está sendo humilde, rasgou seu coração, tem discernimento. Certinho, né? Certinho. Está na porta certa, está em Cristo Jesus. Fala, ela agora, não estava em um lugar errado. Eu acho que ela viu e falou assim, agora eu estou feita, né? Agora eu consigo. O que eu estou buscando. Meu Deus. Mas olha só, ela se deparou com o silêncio não respondeu, de Jesus. Silêncio de Jesus. Ela se deparou com o silêncio de Jesus. A palavra diz, ele não respondeu palavra alguma. Ele não falou, ele não deu resposta para aquela mulher. Olha só, quantas vezes que nós estamos na igreja, que nós estamos em Cristo, que nós estamos nos humilhando diante do Senhor em oração, em discipulado, em jejum, em oração, mas às vezes nós nos deparamos com esse obstáculo que é o silêncio do Senhor, é o silêncio do céu. Deus, ele se cala, né? Quando Deus se cala, como é doído, às vezes é maior do que o próprio problema. Você ter que se deparar com o silêncio do Senhor, mas tudo isso nós precisamos entender. O Senhor, ele não é sádico, ele não é mau, mas ele está querendo extrair o ensino, o silêncio, eu acredito que Jesus queria ensinar, né? Tanto ela como os discípulos. É isso que eu estou falando. Ele estava querendo extrair dali daquela situação um grande ensino que nos abençoa. Porque aqui a palavra fala, né, que ela se ajoelhou aos pés dele. Mesmo sem ele responder, ela ajoelhou. Olha que interessante. Então, Jesus não respondeu, mas ele estava vendo. Então, muitas vezes, né, Deus ele não responde, mas ele está vendo a tua ação. Ele está conosco, né? Ele está vendo a tua ação. Qual o seu comportamento? Sim. Porque muitas vezes aqui, muitas pessoas, por que ela não alcança a bênção? Não alcança aquilo que ela está buscando, aquilo que ela busca. Porque aquilo ela já desiste, ela fala, Deus não está respondendo. Sim. Olha só, e essa mulher desistiu? Não desistiu. Olha só, essa palavra, ela é riquíssima, ela ensina muito para nós nessa caminhada de fé. Então, no versículo 23 diz, Jesus não disse uma só palavra em resposta, não respondeu. Aqui depois ela vai enfrentar outro obstáculo. Olha só, então os discípulos insistiram com ele, mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Olha só. Além de Jesus, os seguidores, os discípulos
né? Além, né, do silêncio de Jesus, os discípulos, né, rejeitaram ela. Mande ela embora, ela está gritando aqui. Eu vejo assim, nós, né, como corpo de Cristo, né, como é difícil, né? Às vezes a igreja rejeita. Né? A igreja rejeita. Quantas pessoas estão feridas e magoadas com a igreja? Né? Com as pessoas, né? Com as pessoas. Não com a igreja, né? Mas com as pessoas. As pessoas, porque me maltrataram. Porque o pastor não me reconheceu, ou não me cumprimentou, pessoas feridas, ou não né? me visitou. E aí isso vai trazendo ferida às pessoas. E aí a pessoa conclui: eu não vou mais para a igreja. Quantas pessoas? Na internet nós vemos comunidades enormes de desigrejados. E isso é uma grande tristeza. Você já imaginou se ela visse o silêncio de Jesus? Aí visse os discípulos rejeitando ela, fala: eu vou embora. Eu vou embora. E ela não fez isso. Silêncio de Jesus e rejeição dos discípulos. Meu Deus. Aqui nós podemos colocar como rejeição muitas vezes da igreja. Quantas vezes, dificuldade, né? No corpo, ali na igreja. Talvez a pessoa, né, talvez tenham pessoas que estão vivendo isso. Eu não vou mais na igreja. Né? Porque um dia não me ligaram. Sim. Né? Isso. Porque aconteceu isso. E quantas pessoas feridas, mas isso não vem de Deus. Amor, eu já vi tantas pessoas que se chatearam com a igreja e não foram mais para a igreja. Aí eles falam assim: não, eu estou em Deus, tô em Deus. Jesus está no meu coração, mas não quero nada com a igreja. Com o corpo, não, né? Eu não quero nada com a igreja. E isso não existe. Não existe. Isso é uma não tem grande comunhão, mentira, né? dos nossos dias. Não tem comunhão com o corpo. Não. Como é que vai discernir o corpo? Até mesmo porque a igreja, assim como a família, é um grande instrumento de Deus para nos santificar. Com certeza. Né? Nós somos santificados na igreja. Na família, na igreja. Na família, na igreja. Por quê? Porque às vezes nós vamos nos deparar com irmãos que é difícil realmente. Mas em tudo isso o Senhor nos santifica. Nós não podemos dar as costas para a igreja, ainda que ela tenha problemas. Até mesmo porque o Senhor mesmo falou: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vinham os escândalos. Quer dizer, nós já estamos avisados que viria escândalo sobre a igreja, mas isso não nos dá o direito de nos afastar da igreja. Nós precisamos da igreja, porque Jesus já nos deixou avisado. Não é verdade? Então, tem muita gente caindo nesse ponto aqui. Aqui, né? Parando nesse ponto. Tem até uma situação para ser resolvida, mas ele para aqui. Ele para aqui. Eu já me deparei, que eu estava falando, acho que eu cortei, com várias pessoas que se magoaram com a igreja. Aí passa-se o tempo, você vê, toda a família se desviou dos caminhos do Senhor. Tá tudo perdido. Tudo um para lá, outro para cá. E olha, eram famílias abençoadas que estavam no caminho, que os filhos estavam sendo criados ali na presença do Senhor. O pai se chateou, se afastou da igreja, falou: não, eu vou ficar com Deus em casa mesmo. Tem gente que toma santa ceia em casa, não porque está doente, mas porque não acha que pode partir o pão lá em casa e beber o vinho e acha que está certo. Isso não é um absurdo que acontece nos nossos dias, porque a Santa Ceia nada mais é do que o corpo de Cristo comendo juntos. A palavra de Deus fala isso. Nós precisamos discernir o corpo, não é verdade? Para não ser indigno. Igreja, né? O corpo é a igreja. Então, esse é um ataque também dos nossos dias que tem tirado. Ataque de Satanás, né? Seriam aí esses demônios, né? Você falou, discernir o tempo. O tempo que nós estamos vivendo são esses desagrejados mesmo. Não precisa da igreja. E às vezes a pessoa tem até razão de estar magoada. Às vezes aconteceu um escândalo, às vezes aconteceu um problema. Mas não se deixe enganar. Nós precisamos estar vinculados ao corpo de Cristo. Você precisa orar, falar: Senhor, qual o lugar que o Senhor quer que eu esteja? E vá para esse lugar, não saia de lá. Mas tem muito problema. Todos nós temos problemas, você tem muito pecado, tem muito erro também. Quando a gente acha que nós não devemos ficar em um determinado lugar
porque aquele lugar tá muito ruim para nós. Isso aí indica orgulho, indica soberba, indica que você quer ser mais do que os outros. Então, ore a Deus. O Senhor te deu uma resposta, vá para aquele lugar e não saia dali. Amém? Então, esse é um obstáculo que impede também que as pessoas alcancem, então, né? O silêncio, né? O silêncio de Deus. E a rejeição da igreja. A rejeição da igreja, às vezes o escândalo que acontece, isso, né? E depois, no versículo, 24. Aqui nós vamos ter que dar uma corridinha, né? 24. No versículo 24 diz, aí Jesus dá uma resposta para ela, olha só. Ele fala, né? Ele fala, olha só. Só que olha o que ele fala, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha só. Tipo, ele deu um corte nela, né? É um não de Deus. Olha só, ela não estava pedindo nada absurdo, ela não estava pedindo nada que era fora da vontade de Deus, porque Deus, ele deseja libertar a nossa casa, a nossa família, mas ela recebe um não de Deus. Olha só, Jesus fala que foi enviado para apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E olha a atitude dela no versículo 25 para você ver. Só que a atitude dessa mulher é o que faz toda a diferença para que ela alcance esse milagre. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. A minha versão está escrito socorre-me. Olha socorre. Que adorou e falou socorre. Uma coisa que você vê o foco dessa mulher, né? Ela sabia de onde viria o milagre dela, né? Sim. E quantas vezes a gente desiste, né? Eu coloquei, essa caminhada. Eu até grifei aqui essa palavra aproximou-se. Olha só, porque qual é o seu comportamento quando você recebe um não de Deus? Se afastar ou aproximar? Não vou mais na igreja, né? Afastar da igreja, de Deus, não tá dando da certo. oração. Não estou conseguindo resolver essa situação. Não vou mais na igreja. Eu vou desistir. Mas olha só, eu até grifei. Né? Ela aproximou-se. Aqui na minha versão fala adorou. Olha só, ela pegou aquele não de Deus e falou: eu não vou desistir. Ela aproximou ainda mais de Jesus. Ela orou ainda mais. Ela buscou ainda mais. Ela adorou ao Senhor ainda mais. Ela ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: não desista. Não desista daquilo que você tem buscado diante de Deus. Essa mulher não desistiu diante de tantas negativas. Ela tinha razões para desistir. Ela recebeu o silêncio de Deus. Ela recebeu a negativa da igreja. Ela recebeu um não de Jesus. Mas ela não desistiu. Ela se aproximou. Mas ela implorou mais uma vez. Quem sabe você precisa orar mais uma vez. Quem sabe o seu milagre está às portas. Você precisa insistir mais uma vez. Quem sabe não é a hora de você dar as costas e desistir desse problema mais uma vez. Ela estava a um passo do seu milagre. Havia muitos obstáculos, mas ela estava a um passo do seu milagre. Talvez mais uma vez que você bater, é a hora que a porta vai se abrir. E olha a outra negativa dele, 26. E no versículo 26, o Senhor diz, a situação já para ela já não estava boa, agora pior ainda mais. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Estava dizendo ao povo de Israel, né? A quem ele veio salvar, né? Sim. Né? Então ele estava dizendo ali, a minha prioridade é o meu povo. Aqui ele é um exemplo para que a gente possa entender sobre prioridade. Ninguém vai tirar a comida da boca do filho e alimentar o cachorro e deixar o filho passando fome. Ele estava falando assim, existe uma ordem, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel, depois para os gentios. É interessante que Jesus, ele fala isso, né? Ele fala, eu vim o meu povo, a minha prioridade é resgatar, é curar, é salvar o povo de Israel, o povo do meu pai, né?
Aí é interessante, né, que ela pega o que Jesus falou e diz, né? Na humildade ela fala que até os cachorrinhos comem da migalha, né? Da mesa que cai do seu Senhor. O que ela estava querendo dizer? Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu sei que você é o pão, né? E você é o pão que até suas migalhas, que até os pedacinhos seu, né? Pode trazer esse milagre, essa cura para minha filha. Aonde as suas migalhas cair, aonde o Senhor colocar a mão, vai haver cura, vai haver milagre. Então aquela mulher creu que as migalhas que caíssem, né? Uma breve atenção de Jesus ia trazer a cura para a filha. Olha que interessante. A humildade que ela teve e o reconhecimento que ela diz, eu sou esse cachorrinho, eu faço parte dessa descendência idólatra, eu sou pecadora, mas eu sei que a misericórdia do Senhor também alcança a minha vida e a minha família, né? Cura a minha filha. Esse é o pedido dela. É muito bonito isso, porque essa mulher, ela antecipou, digamos assim, né? Nem sei se eu posso falar. Ela antecipou a graça, né? O tempo que viria, que é a graça de Deus. Apesar de sermos pecadores, apesar de eu ser uma mulher gentia, apesar de eu ser uma mulher que é idólatra, que está mergulhada, apesar de tudo isso, eu sei que o Senhor tem uma bênção para mim. Era como ela estivesse confessando, realmente eu sou pecadora, mas a tua graça, Senhor, me basta. Né? Em outras palavras, é como se ela estivesse falando, porém a tua graça me basta. Então ali ela destrava, né, um tempo que ainda ela não poderia ter acesso, mas o Senhor deu essa graça, né, essa bênção para essa mulher, né? Que coisa, né? Poderosa. Que coisa tremenda. Aleluia. E assim, é humildade. Né? Aonde essa migalha cair, ela vai alimentar. A migalha, as migalhas, né? que caíram e que caem até hoje para nós é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Glória a Deus, é a graça, é o favor mesmo imerecido. Não sendo um merecedor disso. É o favor imerecido. E Ele fez isso por nós. E o Morreu Senhor por fez nós, isso por nós. Né? Morreu. Né? O favor imerecido que salva nós, que salva a nossa casa, que salva a nossa família, que alcança nossos filhos, que alcança aquelas pessoas que estão ali, talvez eu não sei a situação, mas a graça de Deus, ela é poderosa para alcançar. Olha que palavra preciosa para os nossos corações. Aleluia. Aqui nessa noite que o Senhor fala para mim, para você, a graça de Deus é suficiente para salvar a tua casa, para alcançar a tua família, para salvar o teu filho, a tua filha, seja lá onde eles estiverem. Pode estar em mais profunda escuridão, em mais profundo abismo. A graça de Deus, ela é poderosa, mas para isso você vai ter que ser forte, você vai ter que muitas vezes superar todos esses obstáculos, né? Glória os a Deus. Obstáculos do não de Deus, do Aleluia, silêncio de Deus, às vezes da rejeição da igreja. Isso, não é verdade? Isso. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente Glória a Deus. mais sobre nós. Aleluia.